Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Estamos iniciando mais um Show da Tarde. A nossa audiência, uma excelente tarde. Esse que vos fala é Jorge Miranda. Sigam-me os bons no @Jorge Miranda na área. Lá a gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais da minha agência de marketing digital. Mas e você? Já agradeceu hoje? Já liberou perdão hoje? Isso é muito importante para a nossa saúde física e mental. Hoje, mais um convidado de garbo e elegância nesse programa. Ele, que é psicanalista. Ele, que é adjunto da Instituição Maiêutica de Florianópolis. Ele, que é psicólogo da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ele que atende em consultório particular. Vamos saber tudo. A nossa audiência, recebam com toda a energia positiva o nosso queridíssimo Kim Aguiar. Kim, gratidão por ter vindo ao nosso programa e manda uma boa tarde para a nossa audiência. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilhoso. Kim, eu começo sempre perguntando para todo mundo, por quê? Por que tu escolheu ser psicólogo, psicanalista? Fala um pouco da tua história para a gente. Bom, essa pergunta ela é muito interessante de saída, né? Porque nos faz pensar o que coloca alguém numa posição de escutar o sofrimento do outro, né? E eu costumo dizer que para a gente poder abrir a escuta para o sofrimento, para a angústia do outro, primeiramente a gente tem que se reconhecer também angustiado e com uma certa dose de sofrimento. E entrar dentro de um percurso de psicoterapia, de psicanálise, né, de análise, para você poder ouvir primeiro o próprio sofrimento, fazer algo com ele, e depois, posteriormente, a gente poder escutar o sofrimento do outro. Então, acho que uma resposta assim, mais curta para isso, né, seria a gente precisa se reconhecer angustiado também para poder se colocar diante da angústia do outro, né, e escutá-lo e fazer algo com ela. Maravilhoso. O Kim está falando para a gente aqui de escutar as outras pessoas, né? Na verdade, eu brinco assim, a gente tem 2 ouvidos, uma boca, mas ainda assim a gente quer falar, né? A gente sente a necessidade de falar, né, Kim? Interessante. Kim, quais os serviços que tu proporciona para quem for te procurar? Bom, eu atendo em consultório particular, no centro de Florianópolis, e ofereço atendimento psicanalítico para quem considera, né, que precisa de um atendimento. E também trabalho como psicólogo na Prefeitura Municipal de Florianópolis, na área de educação infantil. Certo, maravilhoso. Kim, como é que dá-se o passo a passo do teu atendimento? Por exemplo, eu entrei em contato lá, né, na tua clínica, e aí, depois? O primeiro passo, antes de entrar em contato ou comigo ou com qualquer terapeuta, é reconhecer que precisa falar sobre alguma coisa que não funciona bem consigo mesmo. Então, a gente ouve muito isso, assim, você precisa procurar terapia, você precisa procurar análise, mas isso tem que partir do próprio sujeito, né? Ele tem que entender que algo ali não está funcionando bem, tem que ter um ruído, assim, ter um desconforto, um incômodo dentro dele, para ele poder ter esse primeiro passo de procurar alguém. Uma vez que a pessoa se decidiu por um processo de análise, de psicoterapia, ela pode entrar em contato comigo, a gente agenda sempre um primeiro horário. E nesse primeiro horário, que a gente chama de entrevistas iniciais, o sujeito sempre fala um pouco do sofrimento, né? Do que faz ele buscar uma terapia, buscar um tratamento. E aí a gente vê se cabe, né? Se eu posso atender essa demanda, se outra pessoa pode atender essa demanda, né? E assim funciona, né? Primeiro sempre uma primeira sessão, para saber do que se trata, né? E das possibilidades de tratamento. Certo, é isso, gente. O Kim falou assim de reconhecer que a gente está com algum problema. Essa é a parte mais difícil até, né, Kim? E a mais importante. E a mais importante, né? Isso é bem interessante. Você me falava ali que você é psicólogo da prefeitura, né? Fala um pouco desse teu trabalho para a gente. É uma atuação bem diferente da atuação dentro de consultório, né? Que fica o psicanalista, o psicoterapeuta e o paciente. Dentro da prefeitura de Florianópolis, a gente trabalha
num viés mais organizacional, eu diria, né? No sentido de fazer políticas públicas, de pensar modos de atuação dentro da rede de ensino público, né? Não é um trabalho de atendimento individual dos alunos, mas de a gente poder pensar junto com a rede de ensino as demandas de saúde mental que atravessam as escolas, né? Então, a gente trabalha com vários casos, como violências, né, dificuldades de ensino. Então, isso nos chega e a gente discute com a equipe o que é possível fazer ali dentro daquela demanda, né? Maravilhoso. E aí as pessoas elas podem procurar a prefeitura para saber um pouco mais desse serviço, desse trabalho, né? Sem dúvida. É maravilhoso. Vamos falar, Kim, do público-alvo que tu atende e se existe alguma contraindicação também para o teu trabalho. Público-alvo, né, eu volto naquela primeira resposta que eu dei, né, do porquê. O público-alvo são pessoas que consideram que precisam ser escutadas, né? Então, são pessoas que dizem assim que se vêm no momento da vida e pensam, eu preciso falar, eu preciso que alguém escute um pouco do meu sofrimento para eu poder fazer algo com ele. Então, esse é o público-alvo, né? E aí, dentro disso, claro, a gente pode trabalhar com crianças, a gente pode trabalhar com adolescentes, com adultos, com idosos, enfim, né? Toda a faixa etária. Certo, até porque as crianças também necessitam falar, né, Kim? Às vezes a gente pensa assim, não, é o gurizão ali, vamos dando as ordens, mas ele também é um ser humano, ele precisa falar, né? A gente falava ali de trauma, né? Quero te perguntar assim, o que é um trauma e como é que a gente pode tratá-los? Bom, um trauma, acho que hoje aqui a gente pode entender ele da seguinte maneira. Sempre tem a ver com algum tipo de acontecimento que o nosso eu, que o nosso psiquismo, que o nosso aparelho psíquico não dá conta de elaborar. Então, se você perguntar para qualquer pessoa o que é um trauma, ela sempre vai dar uma resposta muito particular, né? Então, a gente tem uma concepção aí de um trauma, ele sempre ser atravessado por algo muito subjetivo. O que é trauma para um pode não ser um trauma para uma outra pessoa, né? Diversos sujeitos aí expostos a situações traumáticas iguais podem não se traumatizar da mesma forma. Então, sempre tem a ver com algo da interpretação de um acontecimento, né? Algo assim que o eu não entende, não considera que pode arcar com aquilo. E aí o trauma, né, ele entra num processo que a gente chama dentro da psicanálise, que é de recalcamento. Para não falar coisa muito técnica aqui e ficar um pouco distante, a gente pode entender isso como um afastamento da nossa realidade, dessa vivência que não foi muito interessante. Então, ela fica lá no tal do fundo, que a gente chama, né? E, bom, ela fica lá no fundo, só que ela não deixa de produzir ruído na nossa vida, né? Ela pode produzir inibição, sintoma, angústia, medo, ansiedades. Então, o sujeito vai ouvindo isso durante a vida, alguma coisa não está bem, não funciona bem, e aí ele pode vir até procurar um tratamento psicanalítico, psicoterapêutico, para poder se haver com isso que aconteceu com ele, né? Certo. Kim, a gente sabe, né, vive num mundo moderno, corrido, as pessoas estão com problemas, a gente sabe disso. Qual é uma dica que tu poderia dar para as pessoas para, não sei, de repente controlar a mente, enfim, tentar viver de modo melhor? A dica, né, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa palavra da dica também, porque o que pode ser dica para um pode não funcionar muito bem para outro, né? Mas eu acho que assim, algo que pode funcionar minimamente bem é a pessoa se permitir escutar aquilo que está acontecendo com ela, né? Mesmo que ela não entenda aquilo que está acontecendo com ela, se ela se escuta e começa pelo menos a dizer algo não está indo muito bem, com isso ela já pode fazer alguma coisa, né? E bom, eu sou psicanalista, eu sou psicólogo, então a minha tendência aqui é sempre ir para essa área, né, do se fazer escutar. Então a dica é, se alguma coisa não vai muito bem, procure ajuda, né? Procure alguém que possa escutar você, que possa te ajudar a fazer alguma coisa com esse sofrimento, com essa coisa que emperra, que não vai para frente, né? Acho que por aí é um caminho um pouco mais seguro. Certo, maravilhoso. Atentem-se, né, ao que o Kim está falando, é muito importante a nossa saúde física e a nossa saúde mental é muito importante, né, Kim? Tu pode falar um pouco dessa importância para a gente? Bom, esse termo saúde mental, ela tomou uma proporção muito grande, assim, né, no discurso social, nas falas hoje em dia.
ela tem a ver justamente com o movimento, né, de a gente poder dar um pouco mais de luz a isso que antes a gente não falava muito, né? A gente não falava que a ansiedade realmente existia, que a depressão não é só uma tristeza, né? A depressão ela é uma patologia muito grave que pode tomar proporções muito grandes na vida de alguém e, enfim, né, acabar aí com as possibilidades dessa pessoa de fazer algo interessante com isso que a gente chama de viver, né? Mas, enfim, a saúde mental ela é um tema que acredito que cada vez mais ela tem que entrar aí nas discussões, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui hoje. A gente tem que dar olhar para isso, porque a gente não é só corpo, né? A gente não é só carne, não é só biologia. A gente tem uma mente, a gente tem um aparelho psíquico, a gente tem emoção, e a gente tem que olhar para isso também, né? Isso faz parte da saúde, né, como um Certo. Maravilhoso, gente. A fala do Kim ajudou com certeza muitas pessoas em casa. Onde te encontrar, passa todo o teu serviço. Bom, podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Vamos Ficar Por Aqui, com telefone também, que é 48 99612 9229, e meu consultório também fica no centro de Florianópolis. Certo, esse foi Kim Aguiar e daqui a pouco voltamos com mais um bloco do Show da Tarde. Um forte abraço. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Voltamos com mais um bloco do Show da Tarde. A nossa audiência, uma excelente tarde. Esse que vos fala é Jorge Miranda. Sigam-me os bons no @Jorge Miranda na área. Lá a gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais da minha agência de marketing digital. Mas e você? Já agradeceu hoje? Já liberou perdão hoje? Isso é muito importante para a nossa saúde física e mental. Hoje, mais uma convidada de garbo e elegância nesse programa. Ela, que é terapeuta holística. Ela, que é massoterapeuta, e a gente vai saber tudo sobre. Ela que trabalha o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Ela que trabalha a física quântica. Assunto interessante para a gente saber mais. A nossa audiência, recebam com toda a energia positiva a nossa queridíssima Claudete Ribeiro. Claudete, gratidão por ter vindo ao nosso programa e manda boa tarde para a nossa audiência. Boa tarde a todos. Meu nome é Claudete. Estou aqui hoje convidada à disposição de vocês. Eu sou uma terapeuta holística e a minha preocupação é cuidar do equilíbrio, do bem-estar, da saúde das pessoas nesse mundo tão conturbado, tão cheio de corre-corre, de preocupação, de estresse, a preocupação em vencer metas, em
A sociedade toda cobra muito hoje da gente uma postura, né, um comportamento, e isso leva a um desgaste no físico, no emocional, né, na mente, no espírito do indivíduo. Somos seres espirituais, somos seres, 95% dizem os cientistas, que dos nossos problemas que acomete a nossa mente, o nosso corpo, são de origem emocional. Só 5% tem causas hereditárias ou de acidentes. Então veja a responsabilidade, a carga que tem. E é por isso, pensando nisso e gostando da área humana, eu sou das áreas humanas, eu sou uma socióloga, né, sou licenciada e bacharel, eu também fiz psicologia, psicoterapia reencarnacionista, naturologia e os cursos todos afim nessa área, né? Que cada vez você vai ter que ir agregando e sempre está melhorando. Então eu passei cada vez a me apaixonar mais pelo ser humano e me preocupar em cuidar bem das pessoas. Então eu comecei a trabalhar com massagem há 25 anos atrás, massagem terapêutica, e eu sou professora já aposentada, eu fazia as duas coisas paralelas. E a minha preocupação em como tudo na vida evolui, cresce, modifica, se transforma, também o nosso trabalho tem que estar sempre melhorado. Então eu passei a me preocupar em cuidar de trazer às pessoas o equilíbrio vibracional, uma harmonia desses campos vibracionais, né? Esses campos de forças que é conhecido também com o nome de chakras. E dentro da terapia holística, eu me especializei na masoterapia. A masoterapia, ela é uma massagem que ela visa bem ao corpo físico, a musculatura, os nervos, que acumulam a tensão do teu dia a dia, né? E então, dentro disso, eu trabalho a massagem bioenergética, ainda tem essa subdivisão, né? A energia da vida, a energia vital do indivíduo. Para fazer uma massagem bioenergética, como é que eu vou dizer assim para você? Ela é uma massagem um pouco mais agressiva que a massagem, vamos dizer, relaxante, né? Ela é uma massagem forte, tem que ter pegada. O toque para o ser humano é muito importante. Nós estamos muito carentes, então ela já vem de encontro a essa coisa, primeiro, a carência de ser tocado. E junto eu uso óleos essenciais, que esses óleos essenciais são quantizados, né? Nós trabalhamos muito com a física quântica, que é um ramo bastante novo, ainda incipiente, né? Na medicina. E então, para trabalhar esse ser integral, esse óleo é muito importante. Ele vai provocar um relaxamento, um reequilíbrio, ou vai acelerar para as pessoas que são muito paradas, porque você vai construir sinergias de óleos de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Então, a massagem, os óleos, pedras quentes, uma boa música, cromoterapia, e também aquele cliente que eu pergunto para ele primeiro porque que ele está ali, e se ele aceita, qual é a vibe dele, né, como se diz no popular. Mas eu pergunto qual é a inclinação dele, e se ele aceitar, eu começo dando um passe energético, para já reequilibrando os campos vibracionais e acompanhado da massagem. Além da massagem, eu trabalho também com as conversas terapêuticas. As pessoas sempre têm muitos problemas, elas querem falar, querem ouvir, querem ser orientadas. Nós precisamos disso. É muito importante a gente ser bem cuidado. Então, quando alguém entra no meu ambiente de trabalho, ali ele esquece o mundo lá fora. É como se ele entrasse em um pequeno oásis, depois de uma caminhada no sol escaldante. E ali, então, é o momento dele ser cuidado, dele ser tocado, dele ser ouvido. E você sai maravilhosamente bem. Maravilhoso. A gente teve logo uma iniciação, tendo uma aula fantástica, Claudete. Maravilhoso. Eu quero te perguntar ainda a respeito da massagem bioenergética. No que ela pode ajudar nas pessoas? Bom,
Ela traz, por exemplo, síndrome do pânico, equilíbrio, cansaço, esgotamento, quando você não sabe o que fazer da vida, quando não sabe que decisões você tomar. Ela faz com que o teu corpo relaxe a ponto que você equilibre a tua mente com o teu corpo e saiba exatamente, você escute o teu eu interior e possa saber qual é o rumo, que caminho que você vai dar para aquela situação, naquele momento, que atitude você vai tomar. Maravilhoso, gente. Quem está perto, procurem, né? Vocês vão procurar a Claudete, claro, porque quem está perto sente o campo dela, né? Talvez as pessoas vão ficar assim, mas o que seria o campo? Tal? É a energia da pessoa, a energia dela é muito atrativa, é muito leve, suave, bem interessante, Claudete. Olha só, fala do passo a passo do teu atendimento. Então eu me interessei, eu liguei lá para o teu espaço, e aí, como é que dá-se? Bom, então eu te explico, coloco para você. Normalmente as pessoas perguntam como é. Eu coloco, olha, a massagem bioenergética é uma massagem para dor, tristeza, sofrimento, pânico, desequilíbrios e as dores. Aí, quando eu falo dor, não é só a dor emocional, física. Tem a dor física e emocional. Eu procuro trabalhar as duas coisas. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, está com torcicolo, ou com a ciática, ou nos ombros, ou uma tendinite. Porque hoje a nossa atividade, as pessoas fazem pouco exercício, e a atividade laboral nossa repetitiva, as LER, são frequentes. Então, essa massagem, ela trabalha muito isso. Então, se for preciso, eu vou usar, além dos olhos, uma pomada, uma medicação, ou muitas medicações eu mesma produzo, tá? Com ervas, eu coleto, eu faço, eu crio, para mim usar um produto mais genuíno, mais puro possível, né? Recomendo também elas tomarem um chá, alguma coisa, né? Isso é muito importante que a pessoa faça. Então, esse comércio entrou dentro da sala, eu tenho uma luz, eu trabalho só com a luz negra, para já equilíbrio das energias, e me facilita a luz negra, ela vai dar aquele reflexo de boate, eu vou perceber aquilo que os meus olhos não veem. O meu sexto sentido entra em ação. Eu pergunto se ela precisa, se ela permite um passe, então eu faço uma oração, não importa qual a religião que ela pertença ou que é a crença dela, normalmente são orações neutras, né, de vibração, de equilíbrio, e ao mesmo tempo eu já começo a tocar, a sentir onde estão as dores, pergunto das queixas, e aí, se ela tiver algum problema, alguma energia, algum miasma espiritual também, é feito a retirada. Eu tenho essa capacidade, eu sou espiritualista, de fazer isso, tá? Então é uma coisa assim bem complexa e bacana. Não é assustador, é tranquilo, sabe? Para quem não conhece, talvez fica meio estranho pensar assim, mas não. E aí começa então a massagem. Eu vou usar para ela nas costas, eu costumo usar óleos para relaxamento, para descansar. Tem pessoas que dormem, nunca veem o que acontece, elas viram de lado e não percebem. E em seguida, no peito, eu uso muito ligado ao emocional, então flor de laranjeira, ylang-ylang, mai chai, laranja amarga, e aí vai. Eu tenho mais ou menos em torno de uns 50 tipos de óleos essenciais diferentes. E uso sempre óleos brasileiros. Eu não compro nada estrangeiro. Tá? Certo, maravilhoso, gente, maravilhoso. Procurem a Claudete, que dá muito certo. Onde te encontrar? Passa a tua rede social. Então, me encontra, eu tenho meu consultório na minha própria casa, tá? Na minha residência. Eu moro em Palhoça, perto do Shopping Via Catarina. Meu telefone, você quer? Sim. Meu telefone é 48-99850-7453. Daqui a pouco voltamos com mais um bloco do Show da Tarde. Um forte abraço. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Estamos de volta com o nosso show da tarde. Eu sou Roselaine Oliveira, médica veterinária. E agora eu vou entrevistar o César. Ele trabalha com decoração de paredes. César, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Conta um pouquinho, César, como é que é o teu serviço aí? Olha, nós trabalhamos com artigos decorativos para a parede, então desde quadros decorativos, com pinturas originais ou reproduções impressas, não é? Trabalhamos também com espelhos, importados ou feitos com moldura sob medida, e formas vazadas e adesivos também decorativos. Okay? Então, trabalhamos com vários materiais de impressão, temos uma central de imagens também para o cliente poder escolher qual é a imagem, se foram quadros decorativos. Perfeito. Me diz uma coisa, como é que é esse projeto, né? Como é que é o projeto decorativo? Conta para mim. Ok, esses projetos podem ser feitos em conjunto com profissionais de decoração, um arquiteto, um designer interior que já tem um tema, já tem um estilo, já tem algo que quer fazer, não é? Ou clientes que precisam também de apoio nesse sentido de definir o que vão colocar na parede. E aí nós começamos o projeto sempre com uma entrevista com o cliente, perguntando um pouco o que ele gosta, ou o que ele não gosta, caso ele não saiba bem aquilo que gosta. O nosso foco é tentar criar uma decoração que dê identidade ao espaço, que é o espaço comercial, que é o espaço onde a pessoa vive, né? Essa identidade pode ser feita utilizando coisas que identifique a pessoa que vai lá estar, ou o tipo de trabalho, a atividade que é executada ali, né? Criar essa identidade. Podemos usar, inclusive, materiais do próprio cliente. Se ele tiver pequenos objetos de viagem, fotografias e material que ele quer utilizar também, podemos fazer isso. Então, é fazer esse levantamento, né, das expectativas que ele tem e se tem algum material para criar essa identidade, né, alguma temática. Especifica para mim melhor a questão dos materiais que tu está citando para mim, César. Ok. Quando nós falamos de reprodução, né, no caso dos quadros decorativos, nós trabalhamos com vários materiais que são, por exemplo, vamos imprimir em canvas, que é o tecido, não é? Até temos mais uma tipologia de canvas, com texturas diferentes, então fica mais semelhante a uma pintura, a uma tela mesmo, não é? Temos o material fotográfico padrão, né, a fotografia normal, temos também os papéis fine art, que são os papéis especiais, que têm uma gramatura mais alta, podem ser texturizados, para fazer uma produção mais requintada, né? Normalmente justifica quando eu uso um material de um fotógrafo profissional, às vezes fica mais interessante utilizar esses materiais especiais, né? Isso na parte dos quadros, né, de reprodução. Mas quando é adesivação, aí já é um material mais vinílico, que também tem com textura ou sem textura, que é onde a gente então aplica a imagem, é feita nesses adesivos, né, em termos de materiais. E no caso dos espelhos, quando são espelhos sob medidas, a variação vai ser sobretudo nas molduras, porque nós trabalhamos com espelhos com molduras. Aí temos molduras clássicas, molduras mais modernas, com textura, sem textura, lisa, e aí tem a ver com as molduras, que nós também trabalhamos com a parte de molduraria, né? Nós fazemos todo o processo, né? Desde a concepção, a parte da produção, né? Ou do quadro, do espelho, e vamos até a instalação. E na produção, quando são quadros, podemos ter a impressão e a parte de molduras também. Mesma coisa, você estava comentando ali comigo, que vocês trabalham também junto com os arquitetos, né? Exatamente. Sim, porque nós temos vários trabalhos, tanto quando são construtoras ou são gabinetes de arquitetura, em que eles já têm um projeto definido, em que precisa de um estilo específico que pretenda, ou uma temática específica, a gente consegue aliviar um pouco o trabalho desse profissional,
de forma que ele, nos dando só algumas diretrizes, a gente já consegue apresentar uma série de propostas, simulações para ele ver os diferentes impactos de cada um dos cenários, para facilitar o próprio trabalho dele e dar uma melhor resposta ao cliente, né? E essa simulação não só com o arquiteto, mas também você me contou com as pessoas, que às vezes não têm a mínima ideia, né, do que querem colocar naquela parede ali, naquele ambiente, e você trabalha isso com elas, né? Exatamente. A gente só pede uma foto do espaço, né, para a gente poder também pedir que se veja também o que está à volta, porque o nosso objetivo é que haja harmonia na decoração. Não adianta colocar algo só olhando uma dada parede e não saber o que está à volta, né? Mas a gente também pede essa informação, mas sim, com aquela área onde vai colocar, a gente consegue simular o quadro, o espelho ou a adesivação para que o cliente veja como vai ficar e até optar se é aquele o caminho que ele pretende ou se é outro, né? Tá, e me conta uma coisa, com relação a essas imagens impressas, você disse que pode imprimir qualquer tipo de imagem, né? Desde aquilo que o cliente não tem imagem, você sugere algumas coisas, conta mais para mim sobre. Ok, nós temos uma central, estamos ligados a uma central de imagens que tem lá milhões de imagens, né? Desde reproduções de pintores famosos, tipo um Van Gogh, né? Ou material fotográfico profissional. Portanto, é um leque gigante de imagens, são milhões, separados por temáticas e que a gente vai separando consoante aquilo que seria o projeto específico, aquilo que vai ficar bem para o espaço que a pessoa tem, né? Portanto, é esse material que a gente vai utilizar. E também temos um processo de curadoria, de busca, quando envolve coisas mais específicas, que é de museu e tal, a gente então vai atrás também dessa informação. No caso de originais, nós temos material original de pinturas, mas também temos contato com pintores que podem fazer sob encomenda, se a pessoa quiser também originais específicos, e a gente vai contactar o profissional conforme o estilo que agrada ao cliente também. E com relação à questão de orçamentos, né? Você estava falando para mim do tempo, né? Que vai conversando com o cliente, o que ele vai querendo, como que ele quer, o que ele não quer. Quando tira essa dúvida aí, qual é o tempo que leva aí com relação a isso? Ok. O processo de orçamentação e execução, regra geral, entre 1 e 2 semanas é o prazo médio que temos aqui. Agora, tudo também depende também da dimensão do trabalho, né? Uma coisa é você fazer uma decoração que vai envolver uma única parede, colocar 2 ou 3 quadros ou um espelho. Outra coisa é quando envolve, por exemplo, como mencionei em tempos, um hotel, que já fizemos, por exemplo, o Hotel Fayal, que fizemos todos os andares todos os apartamentos. E nesse caso aí envolve o calendário de obra do empreendimento, né? Isso, né? Então, cada um com o seu tempo, né? Vai desde aquilo que o cliente quer ou até aquilo de disponibilidade que encontra, né? Exatamente. E me diz uma coisa, me conta aí, vocês têm algum diferencial com relação a atendimentos, depois dessa colocação, vocês fazem esse tipo de atendimento ou não? Sim, repara, todo trabalho que a gente faz tem um processo de garantia que é de 1 ano, não é? Tanto em relação aos materiais, em relação a tudo aquilo que nós fornecemos. Agora, o apoio que a gente dá, de facto, na definição do que é e depois, mais tarde, se quiser fazer novas alterações ou complementos, aí estamos sempre em contato com esse cliente, né? Mas o principal aqui é falar da nossa garantia, que dá uma certa tranquilidade ao cliente, que trabalhamos com materiais de... E me diz uma coisa, como é que o pessoal de casa pode te encontrar, César, a tua empresa? Fala para nós. Ok, ela pode nos encontrar através do próprio Instagram, né? Nós temos ali uma página no Instagram que é o Fênix Decorare, que é a nossa página. Também pode ser pelo telefone, não sei se... Está passando ali na tela. Aqui, ali. exatamente, que esse é o meu telefone, que é o WhatsApp direto meu, né? Que é o 996506614, ok? Em que nós atendemos diretamente. E também posso dar a resposta por aí, né? Então, a loja física vocês não têm, somente só por organização. Também temos uma loja física, sim. A onde loja física nossa fica na Philip Schmidt, na Philip Schmidt 706, fica de frente da CDL, da Câmara dos Lojistas, está ali bem quase esquina com a Rua Padre Roma. Muito bom. Então, pessoal, quem está procurando para decorar a sua casa, aí, a sua parede, aí, mudar o visual da sua casa, tá? Procura o César lá então e voltamos com mais o Show da Tarde. Obrigado, então.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Voltamos com mais um bloco do Show da Tarde. A nossa audiência, uma excelente tarde. Esse que vos fala é Jorge Miranda. Sigam-me os bons no @Jorge Miranda na área. Lá a gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Vocês vão ficar sabendo um pouco mais da minha agência de marketing digital. Mas e você? Já agradeceu hoje? Já liberou o perdão hoje? Isso é muito importante para a nossa saúde física e mental. Hoje, mais um convidado de garbo e elegância nesse programa. Ele, que é engenheiro de produção de formação. Ele, que é gestor e franqueado da Exponencial Cursos, uma franquia que está há 1 ano em Florianópolis, mas já tem vida própria e a gente vai saber mais. A nossa audiência, recebam com toda a energia positiva o nosso queridíssimo Anderson Miola. Anderson, gratidão por ter vindo ao nosso programa e manda uma boa tarde para a nossa audiência. Obrigado a você, Jorge, pelo convite. Muito feliz aqui, é um prazer estar aqui contigo e mando uma boa tarde para toda a audiência. Legal, Anderson. Eu sempre começo perguntando, Anderson, por quê? Por que tu decidiu, né? Geralmente eu pergunto por que tu faz o que tu faz. No teu caso, tu adquiriste uma franquia, né? Por que essa franquia? Como você mesmo falou, eu sou formado em engenharia de produção, então sempre gostei muito de tecnologia e inovação, era algo que sempre me atraía. E como a tecnologia está sempre mudando, sempre se atualizando, é algo que essa mudança, o fato de eu sempre estar me aperfeiçoando mais todo dia, é algo que sempre me atraiu. E também o fato de trabalhar com crianças, sempre, né, desde muito pequeno, né, eu já gostava já de me relacionar e tenho esse apego aí pelas crianças, então quero transformar o futuro delas aí. Legal, maravilhoso. Olha o objetivo de vida do Anderson, né? Transformar a vida das crianças, quer dizer, trabalhar a base de fato, né, Anderson? Anderson, quais os serviços que a Exponencial Cursos pode proporcionar para quem procurar? Então, hoje a Exponencial Cursos ela é focada em cursos para o público infanto-juvenil, porém também temos cursos para adultos. Então, é o nosso nicho principal, robótica e programação, desenvolvimento de games também para o público infantil. Aí temos curso de empreendedorismo e educação financeira, temos curso de desenvolvimento de aplicativos, sistemas, web, marketing digital também, temos curso de inglês. Então temos aí 15 cursos aí na nossa grade. Então temos uma gama muito bacana aí para oferecer. Sim, maravilhoso. Vai trabalhar do marketing digital à programação e a gente sabe que é um mercado que ainda está aquecido. Não é verdade, o Anderson? A gente percebe as crianças começando a programar. A gente percebe que elas vão ter ali um futuro, né? A gente não garante nada, mas pensa que, pelo menos com tecnologia, eles vão saber mexer, né? Tu falou ali pra gente da colônia de férias. Fala um pouquinho o que está rolando.
Então, todas as férias escolares a gente elabora a colônia de férias. O que é a colônia de férias? É um curso, mini curso de férias, onde os alunos eles podem aproveitar esse tempo de férias escolares para fazer algo que seja produtivo, né? A gente quer, como escola, tirar as crianças um pouco das telas e fazer algo que seja interessante. Por exemplo, a robótica, ela desenvolve muito a coordenação motora fina, então os alunos eles não vão estar apenas na frente das telas dos computadores, mas aprendendo a montar projetos práticos, né, manuais. Então isso é muito interessante para poder desenvolver o raciocínio lógico, a coordenação motora, né, o pensamento crítico, porque no projeto de robótica eles vão fazer vários testes os sensores, os LEDs, a parte dos motores, então tem muitas coisas envolvidas nas peças eletrônicas e mecânicas que eles vão poder fazer esses testes para poder fazer o projeto funcionar. Então isso é muito interessante para poder desenvolver, né, o cognitivo da criança. Então é isso que a gente quer propor. Certo, maravilhoso. Pegando já esse gancho da robótica e programação, fala um pouco mais para a gente e assim, como é que ela vai ajudar esse jovem que às vezes não sabe o que vai fazer e tal, e de repente pode despertar esse interesse? Então, a robótica é um curso multidisciplinar, então o fato de ele envolver um pouco de física, mecânica, o próprio inglês também, né? Para você fazer a programação você precisa do inglês, então adquirir um bom vocabulário. Então é um curso que o aluno ele vai estar desenvolvendo várias dessas habilidades também, então é um curso muito interessante. E né, as habilidades que as crianças aprendem, principalmente na faixa dos 0 aos 12 anos, é muito importante. Quanto mais estímulos as crianças têm, mais elas vão poder desenvolver a mentalidade delas, né? Porque o cérebro de uma criança é como se fosse uma esponja. Todo qualquer estímulo positivo que eles tiverem vai reverberar para o restante da vida. Então é muito importante os pais terem essa consciência e focar principalmente nessas fases iniciais da vida para poder desenvolver o cognitivo do seu filho, a inteligência ainda mais. Certo, excelente. Você falava ali, a gente conversava, você falava que tem uma parceria com escolas, né? Conta um pouco pra gente disso. Correto. Nós, além da nossa unidade lá na Trindade, lá na Lauro Linhares, nós também temos parcerias com escolas aqui da Grande Florianópolis. Então a gente está atuando dentro do Cruz e Souza, lá em Santo Antônio de Lisboa. Então a gente tem aulas de robótica, programação e desenvolvimento de games lá no Cruz e Souza. Lá no Energia também, dentro no centro, né? A gente também tem essa parceria com eles lá em dias específicos da semana. Com a faculdade Anhanguera também é outra parceria que a gente vai estar desenvolvendo para começar as aulas logo após os períodos de férias também. Então a gente vai ter outro polo no centro de Florianópolis para poder estar desenvolvendo. Então a gente trabalha nesses polos diferentes, né? Com parcerias com escolas também. Sim, maravilhoso. A gente percebe, Anderson, que a programação e a robótica estão muito inseridas no dia a dia, né? Então, assim, os jovens que vão iniciar nessa profissão, a gente pode chamar de profissão, eu creio que o campo está muito aberto, né? Fala do público-alvo, né? Fala da faixa etária, vocês atendem todo tipo de faixa etária, como é que funciona? Antigamente, quando a Exponencial Cursos começou, ela tinha o foco apenas em crianças e adolescentes. Então era dos 6 até os 16 anos, né? Então esse era o nosso foco. A partir do ano passado foi introduzidos novos cursos, como eu havia mencionado, marketing digital, desenvolvimento de aplicativos, sistemas, web, e esses cursos atendem qualquer público. Então para adultos também a gente atende, temos cursos online também, se o aluno quiser fazer o curso à distância, híbrido, também há essa disponibilidade. Mas o nosso foco mesmo é público infanto-juvenil, dos 6 aos 16. Certo, certo. Aquela faixa etária que está iniciando, né, para quando chegar na fase adulta, ter ali bem certo, ou pelo menos um norte para seguir, né? A gente falava ali, e eu fiquei com uma dúvida do seguinte, qualquer jovem pode fazer, quer dizer, do zero, assim, a pessoa, o pai gostou, achou interessante, vou levar meu filho, mas ele não tem um conhecimento prévio. Ainda assim pode fazer? Sim, claro, porque por mais que a criança ainda seja pequena e não tenha nem alfabetização, não sabe nem ler e escrever, há o acompanhamento do professor, né, em sala de aula para poder ensinar o aluno passo a passo para poder desenvolver isso. Então isso a gente preza bastante. O nosso curso, né, a maioria do nosso curso, por exemplo, robótica, é somente presencial, né, que a gente faz. Justamente para ter esse acompanhamento individualizado, as nossas turmas são pequenas para poder ter esse acompanhamento mais de perto, mais próximo, não é uma sala com 30 computadores onde
vai ter às vezes um professor para cada 20 alunos, né? Nossa turma é de no máximo 7 alunos. Então tem esse acompanhamento mais próximo, onde o aluno vai poder aprender, realmente tirar as dúvidas. Pô, eu não entendi, professor, me ajuda aqui. Então ele vai estar, né, desenvolvendo todas essas. Então o aluno não precisa ter nenhuma experiência, não, nenhum contato com tecnologia, que nós vamos direcionar aí para dar esse primeiro passo. Certo. E aí essa preocupação de limitar o número de pessoas para ter um atendimento especializado, focado, né, Anderson? Afinal de contas, cada um tem o seu tempo, né? Correto. Ainda tem que trabalhar isso, né? Onde encontrar, tá? Passa todo o serviço, rede social, telefone e endereço. Show de bola. A gente sempre mostra os nossos, todas as novidades do dia a dia das nossas aulas no nosso Instagram, @exponencialcursosfloripa. Então lá é o principal canal onde que você vai conseguir ver todas as nossas novidades com relação a curso de férias, enfim, promoções também. E o nosso site www.exponencialcursosfloripa.com.br também. Maravilhoso. Esse foi Anderson Miola e daqui a pouco voltamos com mais um bloco do Show da Tarde. Um forte abraço. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Estamos de volta com o nosso show da tarde. Eu sou Roselaine Oliveira, médica veterinária. E agora eu vou entrevistar o Ronildo, mais conhecido como Duarte. Ele trabalha na ótica Que Óculos. Duarte, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Boa tarde. Professor, só uma coisa, eu sou sócio proprietário da Que Óculos Pedra Branca. Então, sócio proprietário, muito bem. Me diz uma coisa, conta um pouco lá sobre a ótica para nós. Tá. A Que Óculos, ela faz parte a nossa loja faz parte de uma franquia já nacional, né, que ela teve origem em São Paulo, cidade de Taubaté, e nós fomos a primeira unidade aqui do sul do Brasil. Hoje já tem mais uma outra em Florianópolis, mas nós fomos a primeira do sul do Brasil. Hoje a rede conta com mais de 30 lojas. Eu e meu sócio, a gente identificou essa possibilidade de negócio ali no Passeio Pedra Branca, uma demanda que existia, e já estamos completando, inclusive esse mês passado, o 2º ano de funcionamento ali no Passeio Pedra Branca. Muito bom. Me diz uma coisa, como é que funciona o atendimento de vocês lá? Tá. O nosso atendimento ele tem 2 focos principais, né? Oferecer para os nossos clientes lentes, né, de alta qualidade. A gente trabalha com os principais laboratórios, que são um japonês, que é a Roya, um francês,
que é a Varilux, e um alemão, que é a Zeiss. Inclusive, da Zeiss... Passando umas imagens ali para nós. Ó. Isso. Inclusive, a Zeiss, nós somos especialistas Zeiss, nós estamos passando por um processo de consultoria, e que se chama ZVE, que é Zeiss Vision Expert. Né? Então, nós vamos ser, finalizando esse processo, já estamos bem adiantados, de ser o único da região continental que com essa certificação das Zeiss. Né? Então, isso envolve toda uma capacitação técnica do nosso pessoal, também a questão de medições, de conhecimentos específicos dessa marca, mas trabalha com os principais laboratórios, tanto o francês quanto também a Roya, que é japonês. E as marcas, a gente trabalha com as armações das principais fabricantes. Né? Então, nós temos também a marca própria nossa, que é um valor um pouco mais popular, e lentes e armações, melhor dizendo, tanto de óculos de sol quanto de óculos de grau, de todos os preços. Né? Então, a gente tem, apesar de nós estarmos localizados num bairro que tem assim, um padrão de vida um pouco maior, mas nós temos lentes e armações de preços populares, até também preços também de um ticket maior. Então, a nossa ideia não é trabalhar com um nicho específico, né? Mas atender todos os públicos. Atender todos os públicos, muito Sim. bom. E me diz uma coisa, com relação nós estávamos conversando ali antes de entrarmos aqui no ar, você estava falando que você tem uma equipe especializada, né? Pronta para esse atendimento lá do pessoal, né? Como é que você fala? Sim, o nosso atendimento, ele pauta muito pela questão da humanização, né? A gente, nossas vendedoras, nós temos hoje uma equipe formada por 3, né? Temos uma gerente, Maiara, e 2 atendentes, que é a Patrícia e a Mari. Né? Então, são pessoas profissionais altamente capacitados, todas elas com cerca de 15 anos de experiência no mercado, que é uma área que exige isso, né? Que você tenha muito conhecimento, porque são muitos detalhes técnicos na confecção das lentes, nas medições. Então, a gente precisa ter esse ponto forte, que eu considero assim, o principal dentro de uma ótica é isso, é você ter um corpo técnico altamente capacitado. Né? Hoje nós estamos com uma equipe que consegue identificar a necessidade dos nossos clientes, fazer todo o trabalho que vai dar o melhor conforto, né, e adaptação na utilização das lentes. E fala um pouco, você estava conversando ali comigo também, sobre a relação com o complemento, né, o trabalho complementar ao oftalmologista. Explica para nós aí como é que é isso aí. Sim, a gente costuma explicar isso para os nossos clientes, que o trabalho da ótica, de qualquer ótica, na verdade é um trabalho complementar ao que começa dentro de um consultório oftalmológico. Né? Então, assim, não adianta você ir no melhor especialista, no melhor médico oftalmologista, que vai recitar um óculos com uma determinada característica dentro da sua necessidade visual, e você chegar numa ótica e o consultor óptico não ter o conhecimento para poder traduzir aquilo, identificar qual a lente que realmente você precisa usar. Né? Então, eu costumo conversar com as meninas e é muito parecido o trabalho de um médico com um farmacêutico. Então, não adianta você ir no maior especialista médico e te passar um medicamento específico, para traduzir essas informações numa receita, se ao chegar numa farmácia o farmacêutico conseguir traduzir isso e identificar o medicamento específico que você está precisando. Então, no ramo óptico, a analogia é a mesma. Né? Então, a gente lá prima muito por isso, né? Por fazer uma interpretação. Esse trabalho passa por uma anamnésia, né? Uma conversa mais detalhada com o nosso cliente, o paciente, para poder identificar. Então, para isso, volto a frisar o ponto anterior, você precisa ter uma equipe altamente especializada, com muito conhecimento, para poder estar realmente ofertando a lente que o cliente precisa, que não necessariamente é a mais cara e nem sempre vai ser a mais barata, mas aqui atende a necessidade dele. Uhum. Vai Deus da parte técnica do médico, né, de vocês, lá de estar fabricando as lentes, né, a questão da armação, né, dos óculos, né, então tudo isso vai sendo muito importante, né, não somente também isso com relação a preços, né, como você falou no início da nossa entrevista, vai desde do acessível, né, até o mais agregado, né. E você trabalha com convênios, fala um pouquinho para nós sobre isso. A gente tem vários convênios, né, com empresas da região, a gente procura fazer esse contrato. A gente tem, inclusive, um equipamento portátil, né, que é o ADAM, que, inclusive, é uma tecnologia nacional, que a gente, quando há esse trabalho de
As empresas convidam a gente vai lá na empresa, faz esse teste, que é um teste de acuidade visual, não é um teste de visão, a gente nem pode fazer isso, né? Então é um teste que a gente só vai identificar uma possível falta de visão, né? Um problema visual, e identificando isso a gente caminha para os oftalmologistas. Mas aí, dentro desse processo que a gente faz junto com a empresa, a gente faz também convênios, ofertando também desconto específico, né, para esses funcionários, condições de pagamento diferenciadas também, e a gente trabalha isso em toda a região, ali, tanto da Palhoça quanto um pouco também de São José, né? A gente tem já várias empresas conveniadas. E fala lá do nosso diferencial da garantia de vocês, né? Da garantia do quebrou, trocou. Tá, a gente, como a maioria das óticas, elas têm alguns processos que são corriqueiros, né? Por exemplo, uma garantia de adaptação, né? Você compra um óculos e você acha que não está se adaptando bem, não está enxergando bem, passou o prazo de adaptação. Isso, de forma legal, né? Todo mundo tem que te ofertar um novo óculos, enfim, tentar resolver o seu problema até que você consiga enxergar bem com o óculos que você está utilizando, né? Maravilhoso. Então tá. E me diz uma coisa, como é que passa o endereço lá do estabelecimento de vocês para nós, por favor? Tá, a gente fica ali no Passeio Pedra Branca, né, na loja 3, bem em frente a uma academia. O Passeio Pedra Branca é um destino que a maioria das pessoas conhece, né? Então a gente está lá aguardando todas as pessoas. Muito bom. Então aí, para quem está procurando então um atendimento de qualidade, produtos de qualidade, vamos procurar lá a loja dele então. Tá? Voltamos já com o nosso show da tarde. Esta é a forma mais comum utilizada nas óticas para tirar medidas. Simples, porém muito limitada nas informações geradas. Aqui na Quióculos Pedra Branca, usamos o que há de mais moderno no mercado. Através do iTerminal das AIS, conseguimos uma série de informações que serão usadas para a confecção de lentes personalizadas, garantindo óculos de acordo com a sua necessidade e uma melhor adaptação para os modelos multifocais. Venha para Quióculos Pedra Branca, aqui não tem erro. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
just no time to die. No time to die. Oh, no time to die. Fool me twice. Are you there in paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die. Estamos com mais um bloco do Show da Tarde. A nossa audiência é uma excelente tarde. Esse que vos fala é Jorge Miranda. Sigam-me os bons no @Jorge Miranda na área. Lá a gente vai trocar uma ideia, sugestões de pauta. Você vai saber um pouquinho mais sobre a minha agência de marketing digital. Mas e você? Já agradeceu hoje? Já liberou o perdão hoje? Isso é muito importante para a nossa saúde física e mental. Hoje, mais uma convidada de garbo e elegância nesse programa. Ela, que é modelo. Ela, que tem a mentoria Motiva Mais Ação. Ela, que faz o tempo e a agenda de profissionais da saúde. Já há 3 anos. A nossa audiência, recebam com toda a energia positiva a nossa queridíssima Jane Quadros. Jane, gratidão por ter vindo ao nosso programa e manda boa tarde para a nossa audiência. Obrigada, Jorge. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todos os telespectadores daqui, porque sempre é uma troca muito importante e eu gosto demais disso. Se me deixar, eu vou ficar aqui falando por horas. Maravilhoso. Eu já começo te perguntando por que tu faz o que tu faz, o que foi que ardeu no teu peito para você fazer o que você faz. Então, Jorge, eu desde criança eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu fui muito treinada pela minha mãe para sempre ajudar as pessoas. E isso para mim sempre é uma coisa muito natural. Então o meu trabalho naturalmente foi uma sucessão de trabalhos onde eu aprendi uma vasta oportunidade de lidar cada vez mais com pessoas e gostar cada vez mais disso. Mas ao contrário, eu comecei sempre me apaixonada por exatas. Eu sempre gostei de matemática, nunca fui muito de ler, por exemplo. Só que no decorrer do meu caminho eu comecei a descobrir que eu adoro lidar com pessoas. E aí eu comecei a empreender e comecei a trabalhar numa multinacional, onde eu lidava com pessoas. Eu treinava uma equipe de vendas, eu fazia uma consultoria de beleza com as minhas clientes, onde eu tinha o maior prazer de cuidar de cada uma delas. E o meu trabalho hoje nada mais é do que isso, de cuidar de pessoas. Em qualquer uma das áreas que eu escolhi, que eu atuo, eu cuido de pessoas. Maravilhoso. A gente sabe que a gente consegue aumentar a nossa vibração, a nossa energia com amor. O amor seria ali o maior dos patamares para você vibrar bem alto. E a gente percebe tanto no semblante da Jane quanto no que ela decidiu fazer. Quer dizer, saíste de uma área para outra, né? E maravilhoso. Jane, quais os serviços que tu proporciona para quem te procurar? Então, hoje eu presto serviço para profissionais da área da saúde, onde eu ajudo eles a organizarem a agenda. Então, a minha cliente, ela atende pacientes no mundo e eu cuido de toda essa disponibilidade dela, de agenda, de deslocamento, das viagens, todo o processo de atendimento que ela faz de pacientes fora de Florianópolis, eu que cuido de tudo que envolve este trabalho. Maravilhoso. E aí você que já começou a gostar mais ainda do trabalho da Jane, né? Quer dizer, você que é profissional da saúde e já está pensando aí, olha, não, ela vai organizar, a energia é boa, tá? Aqui de pertinho a gente sente melhor. Então procure, porque a energia é boa e ela vai fazer a tua vida, né, a tua vida profissional andar melhor. Jane, sobre a tua mentoria, tu me falava ali da Motiva Mais Ação. Fala pra gente. Então, dentro desse propósito de trabalhar ajudando pessoas, eu percebi dentro do meu trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que é o que eu sempre busquei para a minha vida, eu percebi muita necessidade das pessoas de aprender a ressignificar algumas situações de conflitos que a gente viveu na nossa geração, né? De uma educação difícil, exigente, onde a gente trouxe uma carga muito grande de crenças, de bloqueios.
E às vezes a gente não avança na nossa profissão ou na nossa vida pessoal por causa dessas situações, né, que a gente viveu. E essa mentoria veio embasada dentro disso, da conexão dos nossos eus. Porque para a gente se descobrir quem somos, a gente precisa olhar para dentro. E essa mentoria vai ajudar as pessoas a olhar para esses pequenos detalhes dentro de nós mesmos, ressignificar esses momentos para acelerar os resultados que a gente busca, porque a gente está buscando isso o tempo todo, né? Maravilhoso. E aí a gente está falando para a gente que o autoconhecimento é importantíssimo. Então a gente tem que primeiro olhar para dentro, para aí sim olhar para fora, né? Jane, como é que a gente percebe ou como perceber a motivação diária ou dar o start, né? Como é que funciona isso? Então, Jorge, eu costumo dizer que motivação não é aquela coisa do boneco do posto de gasolina, né? Que a gente olha e acha que ele está lá todo feliz o dia inteiro, o tempo todo, e a vida é assim. Não, é um triste engano quem acredita que a motivação é isso. A motivação é você descobrir dentro de você aquilo que é o teu real motivo por aquilo que você faz. Seja lidar com pessoas, seja fazer uma prestação de serviço dentro de algo mais introspectivo, né, para quem gosta de TI ou para quem gosta de áreas que são mais trancadas. Mas quando você descobre de fato quem é você e o que você ama fazer, que é aquilo que você me perguntou no início da entrevista, o que arde o teu coração? O meu é lidar com pessoas. Então, quando eu trabalho com isso, convicto do que eu quero, todos os dias você vai ter um motivo para você acordar feliz e você trazer essa motivação para fora. Né? Você vai acordar com um sorriso no rosto, você vai ter um motivo na qual você sabe porque está acordando todos os dias. Você vai agradecer que você ganhou mais um dia para realizar aquele trabalho que você ama realizar. Então esse é o principal motivo de você ter motivação todos os dias. Maravilhoso. E aí, a Jane falando em propósito. Descubra o seu propósito, procure ela, que ela vai te ajudar muito nesse sentido. Jane, como lidar com as expectativas dos outros em relação a gente? Quer dizer, não é nem eu criando a expectativa, é os outros. Como lidar com isso? Então, eu costumo fazer uma comparação dentro da minha mentoria, que é comparação e competição. A gente está num mundo muito competitivo, né? Está todo mundo querendo ser melhor que todo mundo, porque os nossos egos estão muito aflorados e a gente está meio perdido naquilo que a gente quer para a nossa vida. E ao mesmo tempo que a gente quer alguma coisa, a gente começa a olhar para modelar as pessoas, mas a gente olha para aquilo que já está no topo do resultado. E às vezes a gente não pensa que aquela pessoa que, embora ela esteja no topo do resultado, ela também galgou degrau por degrau. E toda e qualquer conquista tem o seu caminho tortuoso. Nenhum caminho de conquista é linear, né? E às vezes nessa comparação a gente fica se boicotando o tempo inteiro. Então, quando a gente começa a olhar para dentro e descobrir quais são os nossos potenciais, o que é o que arde no nosso coração para fazer, a gente simplesmente vai e faz, a gente não se compara com ninguém, a gente não se preocupa com a opinião de ninguém, porque tem uma frase que eu gosto muito de que eu já ouvi e fez muito sentido para mim, que é: se você não quer ser julgado e criticado, não faça nada, não diga nada e não seja nada, né? E eu, como vi um propósito da vida de ser alguém na vida e fazer sentido para outras pessoas, eu não me importo muito com essa questão de o que os outros estão falando, porque falar sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa, seja positiva ou negativa. Maravilhoso, Jane. Aí, gente, olha o que a Jane falou agora. Vão falar, querendo você ou não. Faça o que tem que ser feito. Modele, sim, mas às vezes a gente coloca as pessoas num pedestal e quer alcançar aquilo o mais rápido possível. Não é bem assim, né, Jane? Exatamente. Jane, onde te encontrar? Passa todo o teu contato aí para as pessoas já irem te procurando. Então, eu tenho o meu Instagram, sou Jane Quadros, que só tem o concorrente do Jane Quadros, como eu costumo falar. É um nome fácil de encontrar. Então, é só me seguir nas redes sociais. Quem quiser tirar alguma dúvida pode me chamar no privado e eu vou ter o maior prazer de conversar. Já tenho uma rede de relacionamentos que eu tenho através do meu Instagram, que eu conheci pessoas que fazem parte da minha vida hoje e que eu sempre dizia que eu queria conhecer o mundo. E a ferramenta digital hoje está nos dando essa oportunidade, né? De nos conectarmos com pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, é só me encontrar no Instagram lá no @souJaneQuadros. Maravilhoso. Essa foi Jane Quadros e esse foi mais um programa Show da Tarde. Fiquem com Deus e um forte abraço. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Risos, 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 pra festejar é preciso muito riso, é preciso. Deixa de tristeza, deixa eu te amar, deixa, deixa, deixa. Risos, 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 pra festejar é preciso muito riso, é preciso. Deixa de tristeza, deixa eu te amar. O meu amor partiu pra nunca mais voltar. E num sorriso novo amor renascerá. Risos, 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 pra festejar é preciso muito riso, é preciso. Deixa de tristeza, deixa eu te amar. Risos, 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 pra festejar é preciso muito riso, é preciso. Deixa de tristezas, deixa eu te amar. Idade, idade, acredito que seja idade. Idade, 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 idade.
idade, idade. A idade tarda um pouco, mas se chega é pra valer. A idade necessito urgentemente de saber. Nesta idade que eu tenho, quanto mais que vou sofrer. Idade, 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 acredito que seja idade. Idade, idade, idade. A idade tarda um pouco, mas se chega é pra valer. A idade necessito urgentemente de saber. Nessa idade que eu tenho, quanto mais que você fez. Idade, 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 idade. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Ora bola, não me amoles com esse papo de emprego. Não tá vendo? Não tô nessa. O que eu quero? Sossego, 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 au, sossego, sossego,
Ora bola, não me amoles com esse papo de emprego. Não tá vendo? Não tô nessa. O que eu quero? Sossego. Sossego, uau, sossego, 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 lara, 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 papá. Ora bola, não me amoles com esse papo de emprego. Não tá vendo? Não tô nessa. O que eu quero? Sossego. Quero sossego. 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 Lua bonita, se tu não fosses casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te buscar. Se tu colasse teu frio com meu calor, eu pedi a Nosso Senhor pra contigo me casar. Lua bonita, me faz aborrecimento ver São Jorge num jumento pisando no teu clarão. Porque casaste com um homem tão sisudo que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração. Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor, é por isso que ele vive pisando o teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvisse meu conselho, vai ouvir, eu tô alheio, quem te fala é o meu amor. Deixa São Jorge no teu jubaia montado e vem cá para o meu lado, pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubaia montado e vem cá para o meu lado, pra gente viver sem dor. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo.
Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo dessa sombra, em sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o teu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Pneu furou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, minha senhora, se alguém lhe amou e foi-se embora. Pneu furou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, minha senhora, se alguém lhe amou e foi-se embora. Você pode se encontrar, você pode se ajudar e viver tranquilamente, sentindo disposto. Pneu furou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, acende o farol, acende o farol. Se alguém ligou, minha senhora, se alguém lhe amou e foi-se embora. Não apaga não, 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 não apaga não. Not over yet. Ain't gonna quit. Never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Even if I fall, I'll be up again, 'cause I'm a fighter. I am a fighter. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena.
Olá, boa tarde, pessoal. Sou Cida Ventura, consultora de negócios da Cida Carros. E estamos hoje aqui entrevistando a Tabata Panuoso. Boa tarde, Tabata. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite e fico feliz de estar aqui. Seja bem-vinda, Tabata. Então, aproveitando o espaço, né, vamos falar um pouquinho de você, como é que você começou a empreender. Você trabalha, hoje você é uma terapeuta especialista em hipnose, é isso? Exato. Vamos falar então um pouquinho do seu trabalho, de você, como é que você começou a sua história com a hipnose? Eu venho de São Paulo, né, de um contexto familiar bem complicado, de escassez, de violência, enfim. E aí, de alguma forma, mesmo mudando, né, de vida, me formando, eu sou assistente social de formação, sou graduada em serviço social pela Universidade aqui de Santa Catarina. E fui funcionária pública na prefeitura aqui de São José por um tempo. E aí, depois de um período que eu estava trabalhando, tinha sido promovida à diretoria de proteção especial, enfim, eu comecei a sofrer com transtorno de ansiedade. Comecei a sofrer com sintomas que, de alguma forma, comprometiam muito o meu bem-estar e a minha saúde. E aí eu fiquei um ano, né, porque é muito comum as pessoas que sofrem com transtorno da ansiedade e da depressão, de buscar algo fisiológico para justificar os sintomas que a pessoa sente. E aí eu fiquei, né, essa trajetória aí durante um ano buscando, fazendo exames, fazendo consultas médicas, até o ponto de um médico, um neurologista, falar para mim que o meu problema era psicossomático, ou seja, o psico que somatiza no corpo. Né? E a partir dali, eu buscando alternativas, né, para me tratar, eu encontrei a hipnose e, para mim, foi um divisor de águas. Né? Eu me apaixonei pela hipnose, consegui transcender esses sintomas. E aí eu sou também especialista em saúde mental pela Universidade Roma Tre, na Itália. Né? Depois que eu me formei aqui no Brasil, eu mudei para lá e fiz especialização lá em saúde mental. E aí eu pensei, por que não, né, ajudar outras pessoas, colocar o meu conhecimento, a minha experiência de vida, né, a favor, para poder contribuir para o bem-estar das pessoas. E aí, desde então, eu venho nessa trajetória, trabalhando com pessoas que querem se libertar desses sintomas e dos bloqueios que acabam carregando durante tanto tempo. Então, você hoje ajuda as pessoas nessa parte de que você teve a sua ajuda própria, você mesmo buscou a sua ajuda, hoje você tenta ajudar as pessoas, é isso que aconteceu? Exato. E fala para mim, então, um pouquinho como é que funciona a hipnose. Bom, muita gente acaba colocando muito misticismo, né, em torno da hipnose. Mas a hipnose ela é um estado natural da nossa mente. Então, às vezes a pessoa confunde, eu sempre falo com os meus clientes que eles confundem com aquela hipnose de palco, onde o cara come uma cebola, achando que é uma maçã, aquela coisa toda. A hipnose, utilizada como ferramenta terapêutica, ela atua nesse nível mais profundo da mente, que é conhecido como subconsciente. Que nada mais é do que aqui é o consciente, digamos assim, o sub é abaixo do consciente. Então, é tudo que está no nível mais profundo e que racionalmente a gente não consegue lidar. E as emoções a atribuição principal do nosso subconsciente, digamos assim. Então, é por isso que a gente não consegue lidar com as nossas emoções de forma racional. A gente até gostaria, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue. Então, a hipnose ela vai atuar nesse nível mais profundo, onde existe a causa para essas emoções. Né? O que aconteceu, por exemplo, na vida da Cida, que, de repente, ela demonstra, ela vivencia experiências emocionais que ela não quer mais. Né? Então, a ideia é trabalhar nesse nível mais profundo, que é na nossa programação mental. Interessante. E qual é o público-alvo hoje que você trabalha? Olha, principalmente problemas com ansiedade, depressão, traumas, pessoas que já vêm buscando, né, meios de tratar, buscando alternativas para poder transcender esse sofrimento, porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil, os clientes que eu atendo diariamente também percebem o quanto isso trava, bloqueia a vida da pessoa. Então, a ideia é o quê? Entender qual que é a causa, né? Por que a pessoa ela vivencia essas experiências emocionais? Existe uma causa para isso. Não está ali isso. Por estar, não né? é Veio um de acaso, alguma coisa. Exato. O que acontece é que durante a nossa vida, durante a nossa jornada, a gente vai encontrando gatilhos que acionam emoções que já fazem parte da nossa programação mental. Então,
Então, se você quiser entender o que é programação mental, é você pensar num software de um computador, né? O computador sem o software, ele não é nada, ele é uma carcaça ali, né? E nós funcionamos com base na nossa programação mental. Então, tudo que é relacionado a pensamento, a crença, a emoções, tudo isso faz parte da nossa programação. E acontece principalmente, a gente é programado principalmente desde a gestação até mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, que é quando a gente absorve tudo como se fosse uma esponja. Ali a gente começa ali tem essa transformação maior. Exato. Tá, e você estava falando em desprogramar, né? A gente estava conversando ali ainda há pouquinho. É possível dar esse delete na gente para tentar melhorar? O que muita gente gostaria, né? Cida. Se tivesse uma tecla, tudo bem, mas não é bem assim, mas você consegue ajudar dessa forma as pessoas? Sim, a ideia é que assim, ó, existem duas formas da gente programar a mente. A primeira é por impacto emocional, que provavelmente foi o que aconteceu lá atrás, meio que através de traumas. É quando a gente vivencia uma situação coisa não de esperada. estresse, exato, e a gente associa emoções a essas experiências, o nosso subconsciente, a gente acha que a gente esquece. A gente acha que aquilo não influencia mais. Tá no HD ali guardadinho, exato, é isso? Exato. A gente tem a memória de longo prazo ali, né? Que de alguma forma para o dia a dia não é importante para nós, porque o dia a dia a gente precisa daquela memória funcional, mas isso não significa que já esteja resolvido. E mais tarde isso pode vir... A tendência é que continue se reapresentando. Aí é os gatilhos que vão despertar a questão da autossabotagem, né? Muita gente fala, Tabata, mas por que eu continuo me autossabotando, a minha mente me autossabota? Existe uma causa para isso, isso está relacionado com a nossa programação mental. Então, a ideia é que a nossa mente, ela não funciona por subtração, né? Às vezes a gente fala, eu quero cancelar, eu quero apagar a minha memória. Ainda não é assim. Infelizmente, não. A gente gostaria. Mas existem meios Exato. que você está trazendo hoje aqui. E aí, voltando ali à questão da programação, né, existem duas formas, que a primeira é por impacto emocional, que geralmente é o que acontece lá atrás, e a segunda é por repetição. É quando a gente repete várias vezes uma mesma informação, a ponto da nossa mente entender. Fala, bom, acho que é isso que a Cida... Exato, acho que é isso que a Cida quer automatizar. Porque a gente foi automatizado. Na repetição, eu vou conseguindo aos poucos, não é do dia para a noite também, exato. Né? Você dirige, Cida? Sim. Você lembra quando você entrou no automático, no carro? No carro meio que no automático. Eu sempre trago esse exemplo para os meus clientes, porque é bem interessante. Bem por aí que funciona. Exato. Quando a gente entra no carro a primeira vez, a tendência é que a gente segure no volante, que a gente preste atenção no retrovisor, que a gente preste atenção no câmbio. Só que conforme a gente vai repetindo o ato de dirigir, quando a gente entra no carro, às vezes a gente chega até um destino e fala, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Né? Foi no automático. É verdade. E da mesma forma são as emoções, né? Às vezes a gente repete o padrão emocional, ele vem também com essa perspectiva, né? Tá. Ô, Tabata, você estava falando, a gente não tem mais muito tempo, temos 2 minutinhos, mas você fala que o seu atendimento hoje é presencial, mas você também vai estar entrando com atendimento online e traz para a gente eu atendo no centro, né, consultório no centro, e estou fazendo atendimento online também, inclusive fora do Brasil. Olha, né? que interessante, então, né? É legal porque muita gente fala, mas é possível a hipnose online? Possível. Com certeza. Tá, então... Para quem está em casa assistindo a gente, vamos deixar o seu contato, o Instagram, para quem precisar de você, né? Tá, está com uma necessidade maior aí, vamos conversar contigo, né? Deixa o seu contatinho, então, para a gente. Vou deixar o WhatsApp, quem vai atender é a Júlia, né, que me auxilia, que é minha assistente, é 48 99612 1662. E o Instagram? É @tabatapanoso, né, com 2 Es. Certo. E o Facebook é @tabatapanoso Floripa. Só botar lá que te acha, é isso? Isso. Que legal, deu o seu recado, Tabata. Muito obrigada pela sua vinda aqui hoje, tá? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao Show da Tarde. Quando precisar participar aí de um programa, dar o seu recado, tá convidada, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Cida. O Show da Tarde fica por aqui e voltamos em seguida.